Quebrando a expectativa. Você já se perguntou se realmente está no caminho certo? Se todo esse esforço que você faz todos os dias, acordando cedo, lutando contra o trânsito, enfrentando um chefe, lidando com pressões no trabalho, vale mesmo a pena? Será que o que você está fazendo é realmente a melhor escolha para o seu futuro financeiro? Ou você só está vivendo no piloto automático, sem perceber que está preso a um ciclo que te limita? Deixe-me adivinhar. Você deve estar pensando: mas eu tenho um bom emprego, minha carteira assinada, os benefícios, a estabilidade. Pois bem, você não está sozinho. A maioria das pessoas, infelizmente, pensa assim. E é aí que está o grande erro. Estamos tão condicionados a acreditar que ser um bom funcionário, cumprir o que é exigido e receber um salário fixo todo mês é sinônimo de sucesso e segurança. Mas a verdade é outra. E é exatamente isso que Luiz Barsi, um dos maiores investidores do Brasil, quer que você entenda. Barsi não é um cara comum. Ele não faz parte do clube dos assalariados, que vivem em busca da segurança do próximo salário. Para ele, o verdadeiro poder está em pensar como um investidor, não como um assalariado. E isso muda tudo. Em vez de ficar correndo atrás do dinheiro todo mês, como a maioria de nós faz, ele fez o dinheiro trabalhar para ele. E é isso que você precisa aprender a fazer também. Porque se continuar pensando como um assalariado, estará sempre limitado a esse ciclo, a essa zona de conforto que, no fundo, não traz segurança alguma. Mas calma, eu sei o que você está pensando. Investir é coisa para quem tem muito dinheiro, não é? Isso é o que a maioria das pessoas acredita. E é exatamente aí que a mentalidade de assalariado entra em jogo. A ideia de que para investir é preciso ter muito dinheiro é um mito, uma grande mentira que te aprisiona. Luiz Barsi, por exemplo, começou a investir com um capital bem pequeno, e o que ele fez foi simplesmente o mais simples e poderoso de todos os passos. Ele começou. E, acima de tudo, ele teve paciência e consistência. Você está disposto a seguir esse caminho? Ou prefere ficar esperando a oportunidade perfeita, que nunca chega? Eu sei que pode parecer complicado no início, que o medo de arriscar é grande, mas vou te dizer uma coisa. O medo de perder dinheiro é apenas um reflexo do medo de deixar a zona de conforto. Acontece que a zona de conforto não vai te levar a lugar nenhum. E se você acha que ter um emprego fixo é garantia de estabilidade, está muito enganado. O que parece ser estabilidade hoje pode se transformar em uma grande armadilha amanhã. A crise econômica, a instabilidade política, as mudanças no mercado de trabalho, todos esses fatores podem ameaçar a segurança do seu emprego. E aí, você ficará à mercê de algo que você não pode controlar. Mas quando você aprende a pensar como um investidor, você assume o controle da sua vida financeira. Barsi sempre diz que a verdadeira riqueza está em como você administra o seu dinheiro e como faz ele crescer. Não é sobre o quanto você ganha, mas sobre o quanto você consegue fazer o que ganha se multiplicar. A lógica é simples. Se você apenas trabalha para receber um salário no final do mês e não consegue pensar em formas de fazer seu dinheiro trabalhar para você, está vivendo um ciclo vicioso que nunca vai te dar a liberdade financeira que você deseja. E eu aposto que você quer mais que isso, certo? Agora, imagina como seria a sua vida se você tivesse liberdade para tomar suas próprias decisões, sem se preocupar em cumprir horários ou depender de uma única fonte de renda. A sensação de saber que o dinheiro que você ganha não depende mais de um chefe ou de um emprego, mas sim de suas escolhas e de como você gerencia suas finanças. Parece um sonho, não é?
E eu vou te dizer, esse sonho é muito mais acessível do que você imagina, se você começar a pensar como um investidor. E o primeiro passo é simplesmente entender que o seu emprego fixo não é a chave para a sua liberdade financeira. E mais importante ainda, é entender que você pode sim mudar isso. Eu sei que talvez tudo isso esteja soando como algo muito distante ou até um pouco assustador. Mas acredite, a transição para uma mentalidade de investidor não é impossível. E mais importante, não é tão difícil quanto parece. O segredo é dar o primeiro passo a partir daí, ir aprendendo, se aperfeiçoando e entendendo as oportunidades ao seu redor. E é exatamente isso que vamos explorar neste vídeo. Mas antes de continuar, eu preciso te fazer uma pergunta. Você está pronto para parar de pensar como um assalariado e começar a pensar como um investidor? Porque a mudança que você está prestes a experimentar vai ser transformadora, mas só vai acontecer se você estiver disposto a dar esse primeiro passo. Não se preocupe, a jornada não é tão difícil quanto você imagina, e eu estou aqui para te guiar, mas você precisa querer essa mudança. Você está pronto? Se você está curioso e quer entender mais sobre o que Luiz Barsi sabe que a maioria das pessoas não sabe, continue aqui e vamos seguir essa jornada juntos. Porque, acredite, o que vem pela frente vai mudar a forma como você vê o mundo financeiro para sempre. Agora que você sabe que o que está te prendendo é a mentalidade de assalariado, curta esse vídeo e compartilhe com quem você sabe que também precisa dessa mudança. E fique comigo até o final, porque vou te mostrar exatamente o que você pode começar a fazer agora mesmo para mudar a sua mentalidade e alcançar a verdadeira liberdade financeira. O mito do emprego estável. Quando você pensa na palavra estabilidade, o que vem à sua mente? Provavelmente você imagina um emprego fixo, com carteira assinada, benefícios, aquele salário mensal que cai todo mês na sua conta, certo? Isso é o que a maioria das pessoas acredita ser estabilidade. E por muito tempo, foi assim que fomos ensinados a pensar. Mas, o que se você descobrisse que essa estabilidade que você tanto busca não é nada mais do que uma ilusão? A verdade é que o conceito de emprego estável é um mito. Sim, você ouviu certo. E quem nos ensina isso de maneira brilhante é Luiz Barsi, um dos investidores mais respeitados do Brasil. Para ele, a verdadeira estabilidade não vem de um trabalho fixo ou de um salário garantido no final do mês, mas sim da liberdade financeira e da capacidade de fazer o seu dinheiro trabalhar para você. E essa é a grande chave para mudar sua mentalidade e realmente conquistar a estabilidade que você tanto busca. O que é um emprego estável? De forma simples, a maioria das pessoas imagina que estabilidade é ter um contrato de trabalho, uma carga horária definida e um chefe para lhe dizer o que fazer todos os dias. Mas, ao longo dos anos, os tempos mudaram e o mercado de trabalho também. As empresas estão cada vez mais incertas, a economia é volátil e o que antes parecia um emprego garantido para a vida toda, agora pode ser eliminado com um simples corte de custos ou uma reestruturação empresarial. Você sabia que, de acordo com pesquisas, milhares de profissionais são demitidos todos os anos, mesmo aqueles que têm longas trajetórias de trabalho e se consideram seguros em seus empregos? A crise econômica, a transformação digital e até as mudanças nas preferências dos consumidores podem causar grandes reviravoltas. E quem pensa que um trabalho fixo garante estabilidade está, na verdade, se enganando. E é justamente isso que Luiz Barsi quer que você entenda. A verdadeira estabilidade não está em depender de um emprego,
mas sim em criar fontes de renda que não dependam de um salário fixo. O foco não deve ser no quanto você recebe por mês, mas sim em como você pode fazer o seu dinheiro trabalhar para você, gerando uma renda passiva, por exemplo, através de investimentos. Barsi se destaca justamente por ser um investidor que, ao invés de ficar dependente de um salário mensal, aprendeu a gerar uma fonte de renda que cresce sozinha ao longo do tempo. Ele não precisou esperar por uma promoção, um aumento de salário ou a segurança de um trabalho fixo. Ele simplesmente tomou as rédeas da sua vida financeira e começou a investir. Você deve estar se perguntando então, mas como eu faço isso? A primeira coisa que você precisa entender é que, para alcançar essa liberdade financeira, você não pode mais olhar para o seu emprego como sua única fonte de segurança. Isso é uma armadilha. Luiz Barsi é um exemplo perfeito de como sair dessa mentalidade limitante. Ele começou com o que tinha e, com disciplina, soube aplicar seu dinheiro de forma inteligente. Ele comprou ações, investiu em empresas sólidas e, ao longo do tempo, seus investimentos começaram a gerar uma renda passiva, sem depender do seu esforço direto. E isso nos leva a uma segunda parte importante dessa conversa: o risco. Muitos pensam que um emprego fixo é seguro porque não há risco envolvido. Mas a realidade é que, se você ficar preso a essa mentalidade, você estará colocando sua vida financeira nas mãos de fatores que estão fora do seu controle. Já o investimento, embora envolva um certo grau de risco, te dá oportunidade de controlar melhor o seu futuro, pois você pode estudar o mercado, escolher onde investir, diversificar suas fontes de renda e construir algo sólido ao longo do tempo. O risco de investir é bem mais controlável do que o risco de depender de um trabalho onde sua única opção é seguir as regras que outras pessoas impõem. Mas então, o que você pode fazer para começar a sair dessa mentalidade de emprego estável? O primeiro passo é simples. Você precisa entender que um salário fixo não garante nada. A economia muda, o mercado de trabalho se transforma, as empresas fecham ou mudam suas estruturas o tempo todo. E, enquanto você estiver preso nessa zona de conforto, a sua liberdade financeira continuará distante. A estabilidade, a verdadeira estabilidade, vem de ser capaz de construir algo que te sustente independentemente do que aconteça no mercado de trabalho ou da economia. O segredo está em desenvolver fontes alternativas de renda, que podem vir do mercado financeiro, dos seus próprios negócios ou até de investimentos em imóveis, por exemplo. Isso exige um novo olhar sobre o seu dinheiro e como você pode usá-lo de maneira mais inteligente. Não se trata de arriscar tudo em uma só jogada, mas de tomar decisões informadas, com paciência e dedicação, e permitir que o tempo seja seu aliado. Luiz Barsi é a prova de que a verdadeira estabilidade vem de quem tem controle sobre o seu dinheiro. Ele é um exemplo claro de como é possível criar riqueza e liberdade financeira ao longo do tempo, sem depender de um emprego fixo ou de uma fonte única de renda. O mais importante é começar agora, de onde você está, e não esperar pela chance perfeita, pois ela nunca chega se você não der o primeiro passo. Agora, pergunto a você: você vai continuar esperando por uma estabilidade que talvez nunca venha? Ou vai tomar as rédeas da sua vida financeira e começar a criar um futuro em que você seja o único responsável pela sua segurança e liberdade financeira? O poder de pensar como um investidor. Imagine por um momento que você tem o poder de transformar sua vida financeira de forma radical, sem precisar esperar por um aumento salarial ou uma promoção.
Agora, imagine que você tem a capacidade de fazer seu dinheiro trabalhar para você, gerando uma fonte de renda sem depender daquelas horas intermináveis no escritório. Isso parece um sonho? Pois saiba que isso é perfeitamente possível. E Luiz Barsi é a prova viva de que, com a mentalidade certa, qualquer um pode alcançar a liberdade financeira. O segredo está em pensar como um investidor. O conceito de pensar como um investidor vai além de simplesmente comprar ações ou investir em imóveis. Não. A verdadeira transformação começa na forma como você enxerga o dinheiro e o seu trabalho. Quando você adota a mentalidade de investidor, começa a ver oportunidades em lugares onde a maioria só vê obstáculos. Você deixa de ser alguém que depende exclusivamente de um salário fixo para sobreviver e passa a ser alguém que faz o seu dinheiro gerar mais dinheiro. Luiz Barsi sempre fala sobre a importância de pensar a longo prazo. Ele não se importa com as oscilações diárias do mercado financeiro. O que interessa para ele é o potencial de crescimento de um ativo ao longo do tempo. E é exatamente essa visão que você precisa começar a cultivar. O investidor não é movido pela pressa ou pela ansiedade de ver resultados rápidos, mas sim pela paciência de esperar que o tempo faça seu trabalho. Investir, ao contrário de trabalhar por um salário fixo, é sobre aproveitar o poder dos juros compostos e a valorização ao longo dos anos. A chave aqui é perceber que, ao contrário do que muitos pensam, investir não exige ter uma grande fortuna no começo. É sobre dar o primeiro passo, como Barsi fez quando começou, com um capital pequeno, mas com uma estratégia clara e persistente. Ele não esperou ter o montante perfeito para começar a investir, e você também não deve. O segredo é entender que quanto mais cedo você começar, mais tempo terá para fazer seu dinheiro crescer. Mesmo pequenas quantias, se investidas de forma inteligente e por um longo período, podem se multiplicar consideravelmente. A mentalidade do investidor envolve também uma visão diferente sobre o risco. Muitas pessoas têm medo de investir porque acham que vão perder tudo o que têm. No entanto, quem pensa como um investidor não se assusta com os altos e baixos do mercado, porque sabe que o mercado é cíclico e que, com uma estratégia sólida, as perdas temporárias são apenas uma parte do processo. Quando você pensa como um investidor, entende que os erros fazem parte da jornada e cada erro é uma oportunidade de aprendizado que te leva a tomar decisões mais informadas no futuro. Luiz Barsi, com sua vasta experiência, nos ensina a investir de forma disciplinada, sem deixar as emoções influenciarem nossas decisões. Enquanto a maioria das pessoas, quando se depara com uma queda do mercado, entra em pânico e vende suas ações, o investidor sabe que esses momentos podem ser uma oportunidade de compra. O investidor pensa em longo prazo. Ele sabe que, muitas vezes, as melhores oportunidades surgem quando os preços estão mais baixos e a paciência é recompensada. Agora, você deve estar se perguntando: mas como eu começo a pensar como um investidor? A resposta é mais simples do que você imagina. O primeiro passo é mudar a forma como você olha para o dinheiro. Em vez de vê-lo como algo que você troca pelo seu tempo de trabalho, comece a vê-lo como uma ferramenta que pode gerar mais dinheiro no futuro. Por exemplo, você pode começar com um simples investimento em ações, mesmo que o valor seja pequeno. O importante é aprender sobre o processo, entender os riscos e recompensas e, principalmente, ter paciência para deixar o seu investimento crescer. Outra dica fundamental para pensar como um investidor é buscar conhecimento contínuo. A educação financeira
é a base para qualquer pessoa que queira mudar sua mentalidade e alcançar a liberdade financeira. Não basta apenas saber o básico sobre investimentos. Você precisa se aprofundar, entender os mercados, as diferentes opções de investimento e as estratégias que podem te ajudar a alcançar seus objetivos. E lembre-se, isso não acontece da noite para o dia. É preciso dedicação e, acima de tudo, consistência. Quando você começa a adotar a mentalidade de investidor, começa a perceber que há muitas outras formas de gerar renda além de um salário fixo. Você começa a olhar para o mercado financeiro, para o mundo dos negócios e para o empreendedorismo como fontes de oportunidades que podem te proporcionar uma vida financeiramente livre. O importante é começar. Não deixe para amanhã o que você pode começar a fazer hoje. Assim como Luiz Barsi, você pode construir uma base sólida de investimentos que, com o tempo, vai te garantir a liberdade financeira que tanto busca. Portanto, a pergunta que fica é: você está pronto para deixar de ser um assalariado e começar a pensar como um investidor? Está disposto a dar os primeiros passos agora, enquanto ainda há tempo? Porque a verdade é que, quanto antes você começar a investir, mais rápido verá os resultados. A mentalidade de investidor pode ser a chave para a sua transformação financeira, mas ela só se concretiza se você decidir agir. O desafio do rendimento fixo. Você já parou para pensar no quanto você está dependente de um único tipo de rendimento? Aquele salário fixo que cai todo mês na sua conta e que, com o tempo, acaba se tornando a principal fonte de segurança para você. Muitos chamam isso de estabilidade, mas, na verdade, é mais uma armadilha do que uma vantagem. O rendimento fixo tem a aparência de estabilidade, mas, na prática, ele te prende a um ciclo de dependência e te impede de alcançar a liberdade financeira. E é exatamente isso que Luiz Barsi, um dos maiores investidores do Brasil, tenta mostrar ao longo de sua jornada de sucesso. A grande ilusão do rendimento fixo é que ele dá uma falsa sensação de controle sobre a sua vida financeira. Quando você depende de um salário fixo, está basicamente trocando suas horas de trabalho por dinheiro. E esse é um modelo limitado. Não importa quanto você ganhe, você estará sempre preso ao tempo. Ou seja, se você parar de trabalhar, o seu dinheiro também para de entrar. O salário fixo te faz refém de um ciclo contínuo. Trabalhar para ganhar, gastar o que ganha, esperar o próximo mês e assim por diante. Isso é um jogo que nunca acaba. E o pior, não te leva a lugar nenhum, se o seu objetivo é realmente alcançar a liberdade financeira. Luiz Barsi nos ensina a pensar de forma diferente. Ele não é contra trabalhar, mas sim contra a ideia de que a única forma de ganhar dinheiro é depender de um salário fixo. Para Barsi, a verdadeira segurança financeira está em desenvolver fontes de rendimento que não dependam do seu tempo, como os dividendos das ações. Quando você começa a entender isso, a chave para a liberdade financeira começa a se desenhar. Investir de forma inteligente para gerar uma renda passiva que trabalhe para você, sem que você precise vender seu tempo. O primeiro passo para começar a pensar diferente é perceber que o rendimento fixo limita suas opções. Isso mesmo, o seu salário fixo não é garantia de nada. Ele pode ser cortado a qualquer momento por questões econômicas, mudanças na empresa ou até por algo tão simples como uma crise no mercado de trabalho. O que você precisa entender é que a verdadeira segurança vem da capacidade de gerar renda de múltiplas fontes e não apenas de um único salário que pode desaparecer a qualquer momento. Muitas pessoas, por medo de perder o que têm,
acabam se acomodando na ideia de que o trabalho fixo é a única opção. Mas o que Luiz Barsi defende é exatamente o oposto. Ele acredita que, para ser realmente livre, você deve diversificar suas fontes de rendimento e, ao invés de depender exclusivamente de um salário, fazer o dinheiro trabalhar para você. E isso pode começar de maneira simples, com o que você tem hoje, sem precisar esperar por aquele aumento ou por um momento perfeito. Agora, a questão que fica é: como você pode começar a sair dessa mentalidade de dependência do rendimento fixo? A primeira coisa que você precisa fazer é mudar a forma como enxerga o dinheiro. O salário fixo é uma recompensa pelo seu tempo, mas o dinheiro que você ganha deve ser visto como uma ferramenta, não como um fim. Em vez de gastar tudo o que recebe, comece a pensar em maneiras de investir esse dinheiro para gerar mais dinheiro. Existem diversas formas de começar a investir, seja em ações, imóveis, ou até mesmo em investimentos mais simples, como a renda fixa, dependendo do seu perfil de risco. Não se trata de gastar mais, mas de aprender a administrar e fazer o seu dinheiro crescer. Barsi, por exemplo, começou a investir com um capital inicial baixo, mas sabia exatamente o que queria: construir uma base de investimentos que lhe proporcionasse uma renda passiva no futuro. Esse é o segredo. Começar, mesmo que seja com valores pequenos, e ir ampliando os seus investimentos com o tempo. O importante é ter paciência e disciplina, pois o verdadeiro crescimento vem com o tempo e não da noite para o dia. Se você continuar dependendo do seu salário fixo, estará sempre no controle de outra pessoa. Mas quando você começa a investir, você começa a ter controle sobre o seu próprio futuro financeiro. Imagine que, ao invés de ficar esperando o próximo mês para receber seu pagamento, você tenha rendimentos vindo de diversos lugares, ações que pagam dividendos, investimentos que geram juros, até mesmo um pequeno negócio que você começou. Esse é o verdadeiro conceito de segurança financeira, porque você não depende de um único fluxo de caixa, mas de múltiplos, que garantem que, se uma fonte falhar, você ainda terá outras para garantir sua renda. Barsi sempre enfatiza que a chave para a liberdade financeira está na consistência. Não é necessário fazer grandes apostas ou buscar o sucesso instantâneo. A verdadeira riqueza vem da construção gradual de uma base sólida de investimentos e da paciência para deixar o tempo fazer o seu trabalho. Investir não é sobre ficar rico da noite para o dia, mas sim sobre fazer escolhas inteligentes e, com o tempo, construir algo que lhe dê liberdade para viver do seu jeito. O rendimento fixo, por mais confortável que pareça, nunca vai proporcionar essa liberdade. Ele só vai garantir que você continue trocando seu tempo por dinheiro. Agora, se você quer viver com mais liberdade e não estar preso a um ciclo de trabalho contínuo, precisa começar a investir. O segredo é mudar sua mentalidade e começar a ver o dinheiro como um aliado, não como algo que você precisa correr atrás todo mês. Você já parou para pensar nas suas fontes de rendimento? Está pronto para sair dessa mentalidade de depender apenas do salário fixo e começar a investir no seu futuro financeiro? Curta esse vídeo e compartilhe com quem precisa entender que, com paciência e disciplina, a liberdade financeira está ao alcance de todos. Como? Começar a mudar sua mentalidade. Agora, você já parou para pensar sobre o que realmente te impede de dar o primeiro passo em direção à liberdade financeira? O que está te segurando? Será o medo de arriscar? Ou talvez a falta de conhecimento
sobre como começar a investir? Eu entendo. Essa mudança pode parecer difícil no início, mas, como tudo na vida, o primeiro passo é sempre o mais importante. E o melhor de tudo é que você não precisa esperar anos para começar a mudar sua mentalidade e tomar o controle da sua vida financeira. Você pode começar hoje, agora mesmo, com o que tem. A verdadeira transformação começa na sua mente. O primeiro passo é entender que, para mudar de vida, você precisa parar de pensar como um assalariado e começar a adotar a mentalidade de investidor. Isso não significa que você precisa largar seu emprego imediatamente ou fazer investimentos arriscados, mas sim entender que a verdadeira liberdade vem da capacidade de gerar rendimentos passivos, ou seja, fazer o seu dinheiro trabalhar para você. E se você acha que isso é impossível para quem não tem muito dinheiro, vou te dizer, você está enganado. O segredo está em começar com o que você tem. Muitas pessoas acreditam que precisam ter uma grande quantidade de dinheiro para começar a investir, mas isso é um mito. Luiz Barsi, um dos maiores investidores do Brasil, começou com pouco. E o que fez a diferença foi a disciplina e a consistência. Ao invés de esperar para ter a quantidade certa, ele começou e foi aprendendo ao longo do caminho. E é exatamente isso que você precisa fazer também. Começar com o que tem, não importa o quanto seja. O importante é dar o primeiro passo, é aprender no processo. A mentalidade de investidor não está relacionada apenas ao dinheiro, mas à forma como você enxerga o futuro e como lida com suas finanças. Ao invés de esperar que um aumento ou uma promoção mude sua vida, você começa a buscar formas de criar uma base sólida que te proporcione liberdade no futuro. Essa mudança de perspectiva é fundamental, pois te ajuda a entender que o tempo é um dos maiores aliados de um investidor. Quanto mais cedo você começar a investir, mais tempo terá para que seus investimentos cresçam e se multipliquem. Agora, é claro, começar a investir pode gerar certo receio, principalmente se você nunca fez isso antes. Mas é importante entender que, assim como qualquer habilidade, o investimento também exige prática e aprendizado constante. E você não precisa fazer tudo de uma vez. O primeiro passo pode ser simples, como abrir uma conta em uma corretora, começar com investimentos de baixo risco, como a renda fixa. O importante é que você comece a entender o processo e se familiarize com o mercado financeiro. Além disso, é fundamental que você se eduque financeiramente. Investir sem conhecimento é como navegar em um barco sem direção. Por isso, comece a buscar fontes de informação sobre o mercado financeiro, sobre diferentes tipos de investimentos e sobre como construir uma carteira de investimentos. Existem diversos cursos, livros e conteúdos gratuitos que podem te ajudar a entender o básico sobre investimentos. E o melhor, isso não exige grandes investimentos de tempo ou dinheiro. Alguns minutos por dia podem fazer toda a diferença. E aqui está o ponto-chave. A mudança não vai acontecer da noite para o dia. Não se trata de ter uma fórmula mágica, mas sim de ser disciplinado e paciente. O caminho para a liberdade financeira exige consistência. Assim como Luiz Barsi construiu sua fortuna com paciência e investindo de forma inteligente ao longo dos anos, você também pode começar a dar os primeiros passos para mudar sua vida financeira. E, mais importante ainda, você precisa entender que as dificuldades fazem parte do processo. Não existe sucesso sem desafios, mas, com a mentalidade certa, esses desafios se tornam apenas degraus rumo ao seu objetivo. Muitas vezes, as pessoas ficam paralisadas pela ideia de que precisam de grandes somas de dinheiro
para começar a investir. Mas, na verdade, o que você precisa é de coragem para dar o primeiro passo. Não importa o valor com o qual você comece. O que importa é que você comece. E o melhor de tudo é que, quanto mais cedo você começar, mais rápido aprenderá. E mais rápido poderá aumentar seus investimentos. Não espere pela oportunidade perfeita, porque ela nunca vai aparecer. O momento perfeito é agora. Uma das maiores vantagens de adotar a mentalidade de investidor é que ela não depende apenas de dinheiro, mas de inteligência financeira. Isso significa que você pode criar oportunidades onde outros veem obstáculos. Investir não é só sobre ações e imóveis. É sobre aprender a administrar suas finanças, otimizar seus gastos e fazer escolhas que te aproximem dos seus objetivos. Essa mentalidade, ao contrário do rendimento fixo, te coloca no controle do seu futuro financeiro. E por último, é importante destacar que o caminho para a liberdade financeira não é uma linha reta. Haverá momentos em que você comete erros, e isso é totalmente normal. A chave está em aprender com esses erros e continuar avançando. Cada erro te ensina algo novo, te torna mais preparado para as oportunidades que virão à frente. Com o tempo, você começará a perceber que sua mentalidade mudou completamente e que você agora está no controle da sua vida financeira e não mais preso ao ciclo do salário fixo. Agora, quero te fazer uma pergunta. Você está pronto para dar o primeiro passo e mudar sua mentalidade? Está pronto para sair da zona de conforto e começar a construir sua liberdade financeira? Não importa onde você está agora. O importante é onde você quer chegar. E o primeiro passo para isso é começar. Não espere mais. A hora de mudar é agora. O que não te contam sobre riqueza e sucesso. O que você realmente sabe sobre riqueza e sucesso? Se você for como a maioria das pessoas, provavelmente associou a riqueza a um golpe de sorte, a um toque de Midas ou a um talento extraordinário. Muitas vezes, imaginamos que aqueles que alcançam sucesso financeiro são pessoas excepcionais, que receberam uma grande oportunidade ou foram privilegiadas de alguma forma. No entanto, a realidade é bem diferente e é isso que ninguém costuma te contar. A verdade é que a maioria dos milionários e investidores bem-sucedidos como Luiz Barsi não chegaram ao topo por acaso, mas sim através de uma combinação de estratégia, paciência e disciplina. O maior erro que as pessoas cometem ao buscar riqueza é acreditar que o caminho para o sucesso é rápido, fácil e sem obstáculos. Em filmes, na mídia e até em conversas cotidianas, somos constantemente bombardeados pela ideia de que a riqueza vem da noite para o dia, que basta fazer uma grande jogada ou encontrar a oportunidade perfeita para mudar de vida. A verdade é que o sucesso verdadeiro não vem dessa forma. Ele é, na maioria das vezes, construído ao longo de muitos anos, com decisões consistentes e com um foco no longo prazo. Luiz Barsi, por exemplo, começou a investir ainda jovem e, ao longo de décadas, foi construindo sua fortuna com base na paciência e na disciplina, sabendo que a verdadeira riqueza não vem do jogo rápido, mas do esforço contínuo e da sabedoria adquirida com o tempo. Um dos maiores segredos sobre a riqueza é que ela não depende de habilidades excepcionais ou de um golpe de sorte, mas sim da mentalidade certa. As pessoas que realmente conseguem construir uma base sólida de riqueza não estão à procura de atalhos, mas sim de oportunidades que se alinhem com seus valores e com o seu plano de longo prazo. Elas investem tempo em aprender, em se aprimorar e principalmente em serem pacientes. A riqueza é um reflexo das escolhas que fazemos ao longo da vida,
E essas escolhas precisam ser feitas com inteligência, sabedoria e, claro, paciência. É comum ouvir histórias de pessoas que, após fazerem grandes investimentos ou tomarem decisões ousadas, conquistaram enormes fortunas rapidamente. Contudo, essas histórias são a exceção e não a regra. A grande maioria dos milionários se construiu ao longo do tempo, fazendo pequenos e consistentes passos que, acumulados, resultaram em grandes conquistas. É como Barsi sempre diz: o segredo do sucesso não está em buscar o momento perfeito, mas em criar esse momento todos os dias, com ações inteligentes e consistentes. Isso significa que, ao invés de se concentrar em oportunidades que prometem resultados rápidos, você deve focar em criar uma base sólida para seu futuro financeiro. Investir de forma inteligente, reinvestir seus lucros e deixar o tempo trabalhar a seu favor são os princípios fundamentais para criar riqueza verdadeira. Outro ponto importante que muitas pessoas não entendem é que, para alcançar o sucesso financeiro, você precisa desenvolver uma mentalidade de longo prazo. Isso envolve não apenas fazer investimentos, mas também aprender a lidar com os altos e baixos da vida financeira. Em muitos momentos, você enfrentará dificuldades, imprevistos e até perdas temporárias. Isso faz parte do processo. O segredo está em não se deixar abater pelas dificuldades e, em vez disso, aprender com elas e seguir em frente. Não há crescimento sem desafios, e cada obstáculo que você enfrenta ao longo do caminho é uma oportunidade para melhorar e fortalecer sua estratégia. Além disso, a verdadeira riqueza vai além do dinheiro. Ela está também na capacidade de criar liberdade, tanto financeira quanto pessoal. Quando você aprende a investir de forma inteligente, você começa a ter o poder de escolher como quer viver. Não é sobre ficar rico de uma hora para outra, mas sim sobre ter o controle sobre sua vida e seus recursos, sem depender de um chefe ou de um emprego fixo. A riqueza verdadeira está em poder viver da maneira que você deseja, sem se preocupar com a falta de recursos ou com a insegurança do futuro. Muitas vezes, as pessoas se concentram tanto no dinheiro que esquecem que a verdadeira riqueza também está no tempo. Luiz Barsi, por exemplo, sempre falou sobre a importância de investir para alcançar a liberdade de tempo. A ideia é que, ao invés de passar a vida inteira trabalhando para outros, você possa, com o tempo, criar uma situação onde o dinheiro que você investiu no passado continue a gerar rendimentos, enquanto você tem mais tempo para fazer o que realmente gosta. Esse é um dos maiores valores do investimento inteligente, a liberdade para viver de acordo com seus próprios termos. Então, o que você realmente precisa para alcançar a riqueza? A resposta é simples: paciência, educação financeira e disciplina. Não se trata de encontrar um atalho para o sucesso, mas de construir uma base sólida que, com o tempo, vai gerar resultados exponenciais. As pessoas que realmente alcançam sucesso financeiro sabem que o jogo é longo, que os resultados não vêm da noite para o dia e que a chave está na consistência. Se você mudar sua mentalidade e começar a adotar esses princípios em sua vida, você estará no caminho certo para criar um futuro financeiro sólido e livre de preocupações. Por fim, lembre-se, a riqueza não é um objetivo a ser alcançado de forma imediata, mas um processo contínuo que envolve decisões inteligentes e a capacidade de se manter disciplinado e paciente. O que Barsi nos ensina é que, ao invés de correr atrás de resultados rápidos, o foco deve ser na criação de um plano sustentável e no compromisso de seguir esse plano a longo prazo.
Quando você mudar sua mentalidade e entender que a verdadeira riqueza vem da disciplina e da paciência, o sucesso será apenas uma questão. Agora que você conhece os segredos por trás da verdadeira riqueza e sucesso, está pronto para começar a construir o seu caminho para a liberdade financeira? Curta esse vídeo, compartilhe com quem também precisa aprender esses princípios e se inscreva no canal para não perder nenhuma dica sobre como alcançar seus objetivos financeiros a longo prazo, a grande virada. Agora que você teve uma visão mais clara sobre como mudar sua mentalidade e transformar sua vida financeira, a pergunta que fica é: você está pronto para dar o próximo passo? Porque, acredite, a grande virada não acontece por acaso. Ela depende de decisões conscientes que você toma a partir de agora. O que discutimos até aqui, a mudança de mentalidade de assalariado para investidor, a importância de gerar fontes de renda passiva e de entender a verdadeira natureza da riqueza. Tudo isso leva a um ponto crucial: a decisão de agir. Muitas pessoas ficam esperando o momento perfeito para mudar de vida, como se uma grande oportunidade ou uma mudança externa fosse o que falta para dar o próximo passo. Mas a verdade é que esse momento nunca chega. O que realmente faz a diferença é a sua atitude diante da vida. Quando você decide que quer algo diferente para o seu futuro, começa a tomar atitudes que vão colocar você no caminho certo. O segredo não está em esperar pelas condições ideais, mas em criar as condições ideais com as ações que você toma hoje. Lembre-se de Luiz Barsi. Ele não esperou por uma grande fortuna para começar a investir. Ele começou com o que tinha e, mais importante, com a mentalidade de quem estava buscando construir algo sólido a longo prazo. A riqueza dele não veio da noite para o dia, mas foi fruto de anos de disciplina, consistência e decisões acertadas. Ele sempre deixou claro que a paciência é a grande chave para o sucesso. Então, se você está esperando um milagre, saiba que o maior milagre é a sua capacidade de mudar sua mentalidade e, a partir disso, começar a fazer escolhas diferentes. Você já sabe que o mercado de trabalho está em constante mudança e que a segurança proporcionada por um emprego fixo é uma ilusão. Ao longo do tempo, você pode se tornar dependente dessa falsa sensação de estabilidade. E, quando menos esperar, verá que a verdadeira liberdade está em criar sua própria fonte de renda, investindo de forma inteligente e fazendo seu dinheiro trabalhar para você. E a hora de começar isso é agora. Não adianta esperar por um aumento de salário, por um momento perfeito ou por um milagre financeiro. Você tem o poder de mudar sua trajetória a partir das suas ações. E não há nada mais empoderador do que assumir o controle do seu futuro. Agora, você pode estar se perguntando: como eu faço isso? De onde eu começo? A resposta é simples, mas exige comprometimento. Comece agora com o que você tem, mesmo que seja pouco. Comece a buscar conhecimento, investir no seu aprendizado financeiro e, principalmente, coloque em prática o que você aprendeu. Você não precisa esperar ter uma grande quantia de dinheiro para começar a investir. O importante é dar o primeiro passo. E isso pode ser feito com valores pequenos. O tempo e a consistência farão o resto. Se você aplicar os princípios de Barsi, como buscar investimentos sólidos, ter paciência e reinvestir seus lucros, em pouco tempo verá resultados significativos. É claro que a jornada para a liberdade financeira não será uma linha reta. Você provavelmente enfrentará desafios ao longo do caminho. E é importante entender que as dificuldades fazem parte do processo. O erro
é visto como uma oportunidade de aprendizado, não como um obstáculo intransponível. Cada erro, cada decisão errada, cada imprevisto são lições que você leva para o futuro. O segredo está em não desistir, mas em aprender e continuar avançando. A verdadeira transformação acontece quando você não deixa que um erro ou um obstáculo te pare, mas os usa como combustível para seguir em frente com mais determinação. Agora, vou te fazer uma pergunta importante. Qual é o seu compromisso com a sua mudança financeira? Você vai esperar por uma oportunidade que nunca vai chegar ou vai tomar as rédeas da sua vida financeira agora, se comprometendo a dar os primeiros passos para conquistar a liberdade que você deseja? A mudança não precisa ser drástica e repentina, mas precisa começar. E acredite, quando você se comprometer com essa mudança, o caminho se abrirá diante de você. Não existe sucesso sem ação. Você pode aprender todas as estratégias do mundo. Pode ouvir grandes investidores como Luiz Barsi e entender o que é necessário para alcançar a liberdade financeira. Mas, se não agir, nada vai acontecer. A verdadeira transformação começa quando você decide se comprometer com suas metas e com o seu futuro financeiro. A grande virada na sua vida financeira é agora. Não espere mais, porque o melhor momento para começar é sempre o agora. Eu quero te desafiar a dar esse primeiro passo, hoje mesmo. Não importa se é pequeno ou grande, o importante é que você comece. Busque mais informações sobre investimentos. Abra uma conta em uma corretora. Comece a investir com o que você tem e, acima de tudo, se comprometa a continuar no caminho da educação financeira e da disciplina. Com o tempo, você verá que as pequenas ações do presente são as grandes conquistas do futuro. Agora que você sabe o que precisa fazer para dar o primeiro passo na sua jornada de liberdade financeira, está pronto para agir? Curta esse vídeo, compartilhe com quem também precisa dessa transformação. É mais importante, inscreva-se no canal para continuar aprendendo como alcançar seus objetivos financeiros a longo prazo. A mudança começa agora e eu estou com você nessa jornada.